Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, aqui é o professor Guilherme para mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana para o curso de técnico de Dataway, técnico de enfermagem na escola Dataway, desculpe. Então, seguinte, essa aula ela vai ser uma revisão, ok, de todo o conteúdo que foi dado até o momento para a preparação, para auxiliar a preparação de vocês para a prova que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 21, ok? Então, se atentem, é uma revisão. Então, todas as informações não estão aqui nessa aula. E não quer dizer que as informações que não estão aqui na aula não vão cair na prova. Isso aqui é para tentar auxiliar os estudos de vocês, mas eu sugiro que vocês sempre façam uma revisão de cada aula, ok? Antes de eu iniciar a aula, eu vou verificar se está sendo gravado a tela do computador, tá sim, e a gente pode dar início à aula de revisão para a preparação da prova. Então lembre-se, estudem todas as aulas que eu disponibilizei tanto no grupo de WhatsApp, bem como no sala de aula do Google, porque aqui é uma revisão e algumas informações podem não aparecer, mas isso não quer dizer que elas não vão cair na prova, ok? Então, vamos iniciar com a nossa primeira revisão da aula 1 sobre introdução à célula. Então, nessa aula, nós vimos que existem dois tipos de célula. Célula procarionte, que são células mais simples, com menos estruturas intracelulares, que são chamadas de organelas, ok? Então, essas células são encontradas em alguns tipos de micro-organismos, principalmente nas bactérias, que causam diversas doenças para os seres humanos. Já a outra célula, que é mais complexa, que apresenta diversas estruturas intracelulares, que são chamadas de organelas, é chamada de célula eucarionte. É esse tipo de célula que forma tanto os animais, bem como nós, seres humanos, ok? Então, aqui uma outra imagem apresentando a estrutura de uma célula eucarionte. Então, a gente consegue ver que ela apresenta diversas organelas, mitocôndrias, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, também conhecido como aparelho de Golgi, ribossomos, peroxomos, lisossomos, vesículas e assim por diante. Ok? Vamos destacar a função dessas principais estruturas internas da célula eucarionte. Começando com o núcleo, essa estrutura arredondada aqui no qual eu estou apontando com o cursor do mouse. É uma estrutura esférica onde se encontra o DNA. Então, o DNA, a molécula de DNA, que dá as nossas características principais e rege praticamente toda a função da célula, ela está presente no interior do núcleo. O núcleo apresenta uma membrana e essa membrana vai ser super seletiva, não vai ser qualquer tipo de proteína ou substância que vai conseguir entrar no interior da célula. Então ela meio que protege o DNA, ok? Posteriormente, nós temos essa estrutura que delimita o formato da célula, que é chamada de membrana plasmática e é formada principalmente por fosfolipídios. Qual é a função da membrana plasmática? É uma estrutura celular fina que delimita a célula, sendo responsável pela saída e entrada de substâncias. Assim, ela tem a função de proteger as estruturas celulares internas. E como eu disse, ela é formada por fosfolipídios. Então, ela delimita o formato da célula, ok? Posteriormente, temos uma outra região chamada de citoplasma, que é toda essa região aquosa no qual a gente encontra as organelas, as estruturas internas da célula eucarionte. É uma região mais volumosa, onde se encontra o núcleo e as outras organelas celulares, mitocôndria,
o aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, peroxomos, vesículas e assim por diante. Então é toda essa região aquosa que na figura está representada pela cor azul. E depois eu destaco uma outra estrutura chamada de ribossomo. E a principal função do ribossomo é participar do processo de produção, ou também chamado de síntese de proteínas. Ah, professor Guilherme, onde estão os ribossomos? Eles estão, na sua maioria, ligados ao retículo endoplasmático, ou aqui eles se encontram distribuídos no citoplasma. Ok? Um aqui destacado por essa imagem. Mas a maioria deles, ou uma grande parte dos ribossomos, está associada ao retículo endoplasmático. É por isso que essa região do retículo endoplasmático, que tem uma grande parte de libossomos ligada ao retículo, é chamado de retículo endoplasmático rugoso. E agora temos o retículo endoplasmático liso, que é a porção do retículo que não apresenta ligação de ribossomos, e o rugoso, no qual apresenta ligação de ribossomos. Qual é a função do retículo endoplasmático? É responsável pelo transporte de proteínas e a síntese de moléculas orgânicas. Então, após o processo de síntese de proteína, essa proteína recém-formada ela é lançada para o interior do retículo endoplasmático, onde sofre alguns processos de modificação, ok? Outra estrutura muito importante é o complexo de Golgi, ou também conhecido como aparelho de Golgi. Qual é a função do complexo de Golgi? Ele armazena, modifica e libera substâncias. Exporta proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e, além disso, origina os lisossomos. Okay? Então, essas são as funções do complexo de Golgi. Ele participa no processo de transporte de proteínas sintetizadas para compartimentos da célula, ou até mesmo para fora da célula. Também temos os lisossomos. Cadê o lisossomo? Aqui, ó, está representado por essa estrutura em roxo. São estruturas responsáveis pela digestão celular. No interior do lisossomos, nós temos enzimas digestivas. Então, qualquer tipo de micro-organismo ou até mesmo nutriente que é capturado pela célula ou é absorvido pela célula, ou micro-organismo que invade a célula, o lisossomo pode capturar, e no interior do lisossomo, quando a gente tem enzimas digestivas, é um meio muito ácido, esse ácido irá digerir essas substâncias ou micro-organismos. Temos também as mitocôndrias, que são muito importantes porque elas são a estrutura responsável pela respiração celular, e é através do processo de respiração celular que a célula produz energia. Então a mitocôndria é também conhecido como casa de energia da célula, porque é lá que a energia é produzida, e é através dessa energia que está na forma de ATP, adenosina trifosfato, que esse ATP vai ser utilizado por todos os outros mecanismos da célula, no processo de síntese proteica, no processo de duplicação do DNA, no processo de duplicação da célula e assim por diante. Também temos outras estruturas chamadas de vesículas, ou chamadas também de vesículas de secreção. O nome já diz o que elas vão fazer. Pode ser definido como um pequeno saco membranoso que pode armazenar ou transportar substâncias. Então, por exemplo, aqui o complexo de Golgi, ele vai produzir essas vesículas, que no interior da vesícula pode ter alguma proteína, e essas vesículas vão ser direcionadas para fora da célula, para que essa proteína seja lançada na corrente sanguínea e atue em outra região do nosso corpo.
Além disso, também teremos vesículas de endocitose. A célula também pode capturar algumas proteínas ou substâncias que estarão dentro dessas vesículas e serão distribuídas, redirecionadas para algumas regiões do nosso corpo, da célula, ok? Para alguma organela e etc. E também temos os centríolos. Qual que é a função do centríolo? Ele vai participar principalmente no processo de divisão celular, que pode ser uma mitose ou uma meiose. Então, os centríolos são uma estrutura celular que auxilia no processo de divisão celular. Então, aqui é uma imagem só para representar a membrana plasmática. Ela é formada por um fosfolipídio, por diversos fosfolipídios, e o fosfolipídio apresenta essa estrutura. A sua cabeça ela é hidrofílica, e essa palavra hidrofílica quer dizer que ela pode estar em contato com um meio aquoso, com água. E a cauda dela é hidrofóbica, ou seja, a cauda não pode estar em contato com o meio aquoso, com a água. Então, hidrofóbica. Fóbica vem da palavra fobia, que significa medo. E hidro, água. Então, é meio que essa cauda do fosfolipídio, ele tem medo de água. E ele não pode estar em contato com o meio aquoso. Essa aqui é uma cabeça formada por fosfato e aqui nós temos dois lipídios, ok? E ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, então a gente vai ter essa porção, essa camada da membrana plasmática com a cabeça hidrofólica voltada para o meio extracelular, que é aquoso, que tem água, e essa outra camada com também a cabeça hidrofílica voltada para a região do citoplasma, que também é uma região aquosa. E a camada de lipídios na região intermediária da membrana plasmática. Então é uma bicamada fosfolipídica. Essa parte aqui de lipídios ela é hidrofóbica e essa parte aqui formada pela cabeça de fosfato ela é hidrofílica. Além disso, a membrana plasmática pode apresentar ancorada entre os fosfolipídios algumas proteínas que fazem um contato, uma conexão do meio extracelular, ou seja, fora da célula, com o meio intracelular. Falando agora especificamente da molécula de DNA. A molécula de DNA ela foi descoberta e descrita por esses dois pesquisadores, Watson e Crick, em 1953. Aqui estão eles apresentando meio que fosse uma maquete da estrutura do DNA e explicando a descoberta que eles fizeram. Algumas informações sobre a molécula de DNA. Ela é formada pela ligação de um fosfato com um açúcar, que no caso aqui o açúcar vai ser a desoxirribose, mais uma base nitrogenada, que pode ser guanina, citosina, adenina ou timina. A ligação do fosfato com o açúcar mais a base nitrogenada vai formar um nucleotídeo. A fita de DNA, ou seja, o DNA, ele é formado pela ligação de diversos nucleotídeos, formando que cada nucleotídeo vai apresentar uma base nitrogenada, que pode variar de guanina, que é representado pela letra G, citosina pela letra C, adenina A e timina T. Então, isso pode variar, isso vai formando um código, que é o chamado código genético, ok? Só aqui para diferenciar um pouco o açúcar que forma o DNA, que é chamado desoxirribose. Por que eu vou apresentar essa estrutura? Porque no slide posterior nós vamos falar de RNA. E o RNA também é formado por um açúcar, só que não é a desoxirribose, é a ribose. Qual é a diferença entre esses dois açúcares? É que no carbono 2, no caso da desoxirribose, a gente só vai ter um átomo de hidrogênio. Já na ribose, a gente vai ter um OH, uma hidroxila, ok? Essa é a diferença
entre esses dois açúcares. A ausência do OH no DNA torna o DNA muito mais estável do que o RNA, que é formado pelo açúcar ribose. Ou seja, o DNA ele é menos degradado do que o RNA, que é facilmente degradado, principalmente em temperatura ambiente. E como eu disse, a molécula de DNA é uma dupla fita. Então a gente vai ter uma fita formada por nucleotídeos e outra fita que vai ser complementar a essa fita mãe ou essa fita base, ok? Como eu digo, complementar é o seguinte, é sempre que na fita molde a gente tiver uma guanina, na fita filha ou na fita que vai ser formada, a gente vai ter uma citosina. Se tiver uma timina na fita molde, na fita que vai ser formada vai ter uma adenina. Se tiver uma adenina na molde, na que está sendo formada a timina, e assim por diante. E elas estão ligadas, essas duas fitas, porque as bases nitrogenadas elas se ligam por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Sempre que tiver guanina e citosina, a gente vai ter 3 ligações de hidrogênio. Já a timina e a adenina, 2 ligações de hidrogênio. E além disso, essa dupla fita de DNA, ela adquire essa forma helicoidal, essa forma de hélice, ok? E aqui é só para mostrar como que ocorre a formação da fita filha, vamos dizer assim. Então, como no processo de duplicação do DNA, que ocorre paralelamente ao processo de divisão celular, o que acontece? Uma das fitas é tomada como base ou como a fita molde para a formação da nova fita. Então, o que vai acontecer? Essa fita vai ser utilizada como molde para a formação da nova fita. Então, se tiver aqui uma guanina, a formação na nova fita vai ter aqui uma citosina. Se tiver uma timina aqui, terá na fita nova uma adenina e assim por diante. Okay? Esse é o processo chamado de duplicação do DNA que ocorre no processo de divisão celular. Então, aqui nós temos esse DNA, uma fita vai ser utilizada como molde para formar uma nova molécula de DNA e a outra também vai ser utilizada como molde para o processo de duplicação do DNA. Só para lembrar que o DNA ele está meio que dividido em cromossomos, então nós seres humanos nós temos 46 cromossomos, que são 22 pares comuns mais 2 cromossomos sexuais, que no caso aqui, se for XX, o indivíduo vai ser um homem, e se for XY, o indivíduo vai ser uma mulher, ok? E esse todo DNA ele é muito longo, mas para ele caber no interior do núcleo celular, já que a célula é uma estrutura microscópica, é a unidade mínima do nosso organismo, que forma o nosso organismo, esse DNA ele está compactado, ele está condensado com o auxílio de uma proteína chamada... Eu esqueci o nome da proteína, histonas, desculpa, proteínas chamadas histonas, que vão fazer o processo de compactação, condensação do DNA. As proteínas conhecidas como histonas são responsáveis pela formação do nucleossomo e pela condensação da molécula de DNA. O que é um nucleossomo? O nucleossomo é uma parte do DNA ligado a uma proteína chamada histona, ok? Agora mudamos de tópico e falando especificamente da molécula de RNA. A molécula de RNA, no qual o nome, isso aqui é uma sigla, e o nome completo do RNA é ácido ribonucleico, e no caso do DNA é ácido desoxirribonucleico. Essas moléculas recebem esse nome devido ao açúcar que formam tanto o DNA como o RNA. No caso da molécula de RNA, ela é formada por uma ribose, por isso que recebe o nome de ribonucleico. E na molécula de DNA é formada por um açúcar chamado desoxirribose. É por isso que o DNA recebe o nome de ácido desoxirribonucleico.
Então, a molécula de RNA é sintetizada por um processo chamado de transcrição a partir da molécula de DNA. Então, é o DNA que dá origem à molécula de RNA. É formada por um único filamento de nucleotídeos, ou seja, é uma fita simples, cujas bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e, atenção aqui, no lugar da timina que nós encontramos no DNA, no RNA nós teremos uracila, ok? É uma outra base nitrogenada que está presente apenas no RNA e não no DNA. Então aqui nós temos uma imagem que mostra, comparando, na verdade, a molécula de DNA com a molécula de RNA. Então a molécula de DNA é um ácido desoxirribonucleico, como eu disse, é formado pelo açúcar desoxirribose. Já a molécula de RNA é um ácido ribonucleico, recebe esse nome porque é formado por um açúcar chamado ribose. Okay? São açúcares diferentes, principalmente porque a ribose apresenta uma hidroxila no carbono 2 e a desoxirribose apenas um átomo de hidrogênio. Além disso, o DNA ele é formado por uma dupla fita e o RNA é uma fita simples. Outro detalhe importante, o RNA ele é sintetizado a partir da molécula de DNA. Ou seja, é o DNA que dá origem à fita simples do RNA. E as bases nitrogenadas do DNA são citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA, as bases nitrogenadas são citosina, guanina, adenina e no lugar da timina nós temos uracila. Então, no processo de transcrição para a formação do RNA, nós temos o seguinte: a adenina, quando for formado o RNA, nós vamos colocar uma uracila, vai ser colocado uma uracila. Na guanina, vai ser colocado uma citosina. Na timina, uma adenina. E na citosina, uma guanina. E assim por diante. Então, para a formação do RNA, a gente pega a fita de DNA como molde para a formação da molécula de RNA, seguindo essa regra. Quando na fita de DNA tiver uma adenina, nós vamos colocar na fita de RNA que está sendo formada ou a uracila, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina e assim por diante. Esse processo é chamado de transcrição gênica, que é o processo de formação do RNA a partir da molécula de DNA. Outro processo muito importante para a gente entender que ocorre no interior da célula é o seguinte, é o chamado de síntese proteica, que vai envolver tanto o processo de transcrição gênica, que é o processo de formação do RNA, como também a leitura desse RNA pelos ribossomos, que é um processo chamado de síntese proteica ou tradução proteica. Então, frente a um estímulo que pode ser levado ao nosso DNA, isso vai fazer que uma parte do DNA ele se desligue para que uma fita do DNA seja utilizada como molde para a formação da fita de RNA, ok? Então, uma fita do DNA vai ser utilizada como molde para a formação da fita de RNA, seguindo aquelas regras. Vai ocorrer a leitura das bases nitrogenadas do DNA para a formação do RNA. Se tiver uma timina, vai colocar uma adenina no RNA. Se tiver uma adenina no DNA, vai colocar uma uracila no RNA. Se tiver uma guanina no DNA, na fita de RNA vai ser colocada uma citosina e assim por diante. Para a formação do RNA mensageiro, que posteriormente deixa o núcleo através dos poros nucleares, passam também por um processo de, vamos dizer assim, um processamento do RNA antes de deixar o núcleo, que vai receber uma cabeça, um capeamento, vai sofrer splice e tudo mais.
Depois esse RNA maduro, ele deixa o núcleo em direção ao citoplasma, ele vai deixar o núcleo pelos poros nucleares e ele vai ser lido pelos ribossomos, estruturas que podem estar no citoplasma ou ligadas ao retículo endoplasmático. E o ribossomo, ele vai ler esse código que está no RNA, um processo chamado de tradução proteica. E ele lê esse código em trinca, ou seja, de 3 em 3 bases nitrogenadas, que a gente chama de códons. Cada códon vai ser responsável pela inserção de determinado aminoácido, que é inserido, vamos dizer assim, transportado por um outro tipo de RNA, chamado RNA transportador. Então, quando lê esse códon, chega um RNA com um aminoácido específico para aquele código e vai levando a formação, a ligação de aminoácidos para a formação de um peptídeo e, posteriormente, de uma proteína, que pode ter diversas funções intracelulares, funções enzimáticas, auxiliam no processo de respiração mitocondrial, auxiliam no processo de captação de glicose, produção de energia e tudo mais, ou podem ser secretadas para fora dessa célula em direção à corrente sanguínea e tem uma função hormonal, uma função endócrina, atuando em outras regiões do nosso corpo. Todo esse processo é chamado processo de tradução ou síntese proteica. Então lembre-se, é sempre aquela sequência: DNA forma RNA e o RNA vai dar origem a uma proteína. Então a sequência é DNA, RNA e depois proteína, ok? Então, a gente falou muito da célula, das estruturas internas da célula. A célula é a unidade mínima do nosso corpo, do nosso organismo. Células de mesma função e formato vão se unir para formar um tecido, como por exemplo o tecido epitelial glandular. A união de diversas camadas de tecido de tecidos podem formar um órgão, como por exemplo o coração. A associação de órgãos com outras órgãos ou até mesmo estruturas, como por exemplo o órgão coração, ele funciona muito de maneira aliada com os vasos sanguíneos, com as artérias e veias capilares, arteríolas, vênulas. E isso tudo vai formar um sistema chamado sistema cardiocirculatório. E o nosso organismo é formado pela junção de diversos sistemas: sistema cardiocirculatório, sistema cardiorrespiratório, sistema respiratório, sistema digestório, linfático, endócrino e assim por diante. Ok? Então, o corpo humano tem unidade anatomofuncional, a célula, que é a unidade mínima do nosso corpo. Um agrupamento de células da mesma natureza constitui um tecido. A reunião de vários tecidos vai dar origem, vai constituir um órgão, e diversos órgãos reunidos vão formar um sistema. A união de todos os sistemas do nosso corpo formam um organismo, o nosso organismo. Ok? E com isso nós terminamos a revisão da aula 1 e vamos em direção à revisão da aula 2, que nós falamos principalmente sobre os tecidos do corpo humano. Então a gente está saindo da célula, indo um pouco mais para o macro, agora falando especificamente de tecidos. Então a gente vai falar dos principais tecidos do nosso corpo, começando pelo tecido epitelial. Qual é a característica do tecido epitelial? Células muito próximas, com pouco material entre as células, que esse material é chamado matriz extracelular ou material extracelular. Então são células justapostas. Justapostas quer dizer que elas estão lado a lado,
ligadas, extremamente ligadas. E elas estão unidas porque tem proteínas que ligam uma célula à outra, que estão na membrana plasmática e ligam uma célula à outra. São chamadas junção intercelulares ou também podem ser chamadas de tie junctions, ok? É o tecido de revestimento que forma as membranas e recobre toda a superfície corpórea, externa e internamente, principalmente as cavidades, mucosas e etc. Quais são as funções do tecido epitelial? Proteção contra ações mecânicas, absorção de substâncias, excreção de substâncias e função sensorial a diferentes estímulos, como por exemplo o tato. A estreita união entre as suas células fazem do tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores. Que tipos de agentes invasores? Micro-organismos, como por exemplo vírus e bactérias. E também impede a perda de líquidos corporais. Então, as principais características do tecido epitelial são células muito próximas ou justapostas, com pouco material extracelular entre elas. Células bem unidas e de forma organizada. Possui-se suprimento nervoso, tem vários nervos entre essas células. Não possui vasos, ou seja, não temos capilares, vasos sanguíneos entre a união dessas células. E ela apresenta uma alta capacidade de renovação e regeneração, ou seja, quando uma célula desse tecido morre, já tem uma outra célula nascendo para regenerar, recuperar essa célula que foi morta. E a nutrição e a oxigenação ocorre principalmente por meio de difusão pela lâmina basal. Então aqui nós temos um tecido epitelial, tá vendo que as células estão bem unidas e logo abaixo nós vamos ter um líquido chamado lâmina basal. Aqui nós teremos nutrientes, oxigênio e tudo mais. E esses nutrientes e oxigênios, eles vão se difundir em direção à camada de tecido epitelial de maneira simples. E é assim que ocorre a nutrição e a oxigenação do tecido epitelial, ok? Tipos de tecido epitelial. Existem dois tipos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Falando especificamente do tecido epitelial de revestimento, o nome já diz qual será a sua função. Ele terá a função de revestir tanto membranas ou partes do nosso corpo de maneira externa, como partes internas, ok? E tem uma maneira de classificar o tecido epitelial de revestimento. Ele pode ser um tecido epitelial de revestimento simples ou um epitélio simples, que são formados por uma única camada de células, como está representado aqui nessa imagem. Ele pode ser um epitélio estratificado, que possui mais de uma camada de célula, ou seja, duas ou mais. Ele recebe o nome de tecido epitelial estratificado ou epitélio estratificado, como está representado aqui na imagem. Nós temos uma camada superior de célula e logo abaixo nós temos uma camada inferior. Ou ele pode ser um tecido epitelial pseudoestratificado ou um epitélio pseudoestratificado. São formados por uma única camada de células, mas possui células com alturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado. Então é um falso tecido epitelial estratificado, porque as células estão distribuídas em alturas diferentes. E isso pode dar o entendimento que ele é formado por duas camadas, mas na verdade não é. A única diferença é que as células estão localizadas em alturas diferentes, como está representado aqui na imagem, ok? O tecido epitelial ele também pode ser classificado de acordo com a forma, o formato das células. Ele pode ser um epitélio pavimentoso, quando ele possui células achatadas, como aqui representado nesse desenho. Ele pode ser um epitélio cúbico, quando as células têm formato de cubo, como representado aqui
onde eu estou apontando com o cursor do mouse. Ele pode ser formado, as células podem ter a forma de prisma, e aí ele recebe o nome de epitélio prismático. As células são alugadas em forma de coluna, como aqui representado na imagem que estou apontando. Ou ele pode ser um epitélio de transição. A forma original da célula é cúbica, mas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão. Então, o que acontece? As células elas apresentam um formato inicial de cubo, mas devido à força de dilatação do órgão, processo de crescimento do órgão, elas acabam se achatando um pouco, adquirindo um formato de pavimentoso. Quando isso ocorre, esse tecido pode ser classificado como um epitélio de transição. E também temos, eu não comentei aqui, um epitélio no qual a célula adquire um formato de cilíndrico. E aí ele vai receber o nome de epitélio cilíndrico, ok? E o outro tipo de tecido epitelial é chamado tecido epitelial glandular. São células muito unidas, bem como o tecido epitelial de revestimento, e geralmente dispostas em uma única camada. Então aqui nós temos a primeira diferença entre o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O glandular é apenas formado por uma única camada de célula. Já o de revestimento pode ser formado por mais de uma camada de célula. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora, que constituem órgãos especializados chamados glândulas. Então, além disso, essas células que formam o tecido epitelial glandular conseguem secretar substâncias em direção à corrente sanguínea, como, por exemplo, hormônios. E esse tecido epitelial glandular vai formar as principais glândulas hormonais do nosso corpo, como, por exemplo, a glândula da tireoide, ok? Que secreta diversos hormônios na corrente sanguínea. Diversos não, dois. O T3, que é a triodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Falando agora de um outro tipo, que é o tecido conjuntivo, que também pode ser conhecido como tecido conectivo, tem como função a sustentação, o preenchimento, a defesa e a nutrição do corpo. E ele pode ser formado ele apresenta 3 tipos de fibras: colágenas, elastina e reticulares. Nós temos 2 tipos de tecido conjuntivo: tecido conjuntivo frouxo, que forma principalmente a estrutura dos órgãos, pele, mucosa e glândula, e ele apresenta pouca matriz extracelular entre as células, com poucas fibras de colágeno. Isso torna o tecido flexível e pouco resistente às pressões mecânicas, ok? Por outro lado, o tecido conjuntivo fibroso, ou também chamado de tecido conjuntivo denso, ele é resistente à tensão e tem grande flexibilidade. Ele vai formar principalmente tendões dos músculos e cápsulas envoltórias de órgão. Por que ele tem essa grande flexibilidade e é resistente à tensão? Porque ele apresenta uma grande quantidade de matriz extracelular, de líquido entre as células. E esse líquido ele vai ter uma predominância de fibras colágenas, ok? Então é por isso que ele é mais resistente e também acaba adquirindo uma característica de flexibilidade. Então o tecido fibroso frouxo apresenta pouca matriz extracelular com poucas fibras de colágeno. Já o tecido conjuntivo fibroso ou denso apresenta bastante matriz extracelular e essa matriz extracelular é rica em fibras de colágeno. Outros tipos de tecido aqui que eu vou destacar para vocês, como o tecido adiposo, que é formado por células especiais que têm uma função característica de acumular gordura, que são células chamadas de adipócitos. Função desse tecido: ele funciona como reserva alimentar, sustentação para órgãos, proteção contra o frio e ações mecânicas. E também apresenta pouca matriz extracelular, ou seja, conteúdo líquido entre as células.
Um outro tipo de tecido é o tecido cartilaginoso, que é formado por substâncias que promovem a sustentação do corpo, com resistência elástica à pressão, como por exemplo algumas regiões do corpo apresentam tecido cartilaginoso, como traqueia, brônquios e algumas articulações, bem como as orelhas e a ponta do nariz também são formadas por tecido cartilaginoso. Então é um tecido que apresenta uma certa flexibilidade, ok? Tecido ósseo constitui principalmente os ossos do nosso organismo. É composto por rica matriz extracelular, principalmente essa matriz extracelular vai ter bastante fibras de colágeno, e essa matriz ela vai ter também uma deposição de cálcio, o que vai dar uma certa rigidez a esse tecido, aos ossos. O outro tecido é o tecido que forma o nosso sangue, que é chamado tecido hematopoético, que é responsável pela produção dos elementos do sangue. É um tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido, ou seja, esse tecido está na forma líquida. Essa substância líquida se chama plasma e nelas estão as células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, são células do sistema imunológico, e as plaquetas que estão envolvidas no processo de agregação plaquetária, ok? Para reduzir a hemorragia e assim tudo mais. O tecido hematopoético ele é produzido principalmente pela medula óssea, que está localizada na camada mais interior de alguns ossos, principalmente dos ossos longos, como por exemplo o fêmur. Outro tecido importante é o tecido muscular, que é formado por células alongadas, que são conhecidas como fibras musculares, são responsáveis pela contração e relaxamento corporal. A musculatura é responsável pelos movimentos do organismo, principalmente o músculo estriado esquelético. Nós temos 3 tipos de músculo: o estriado cardíaco, que forma principalmente o coração e apresenta um processo de contração involuntário, que é controlado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, nós não temos controle sobre a contração e relaxamento do coração. Já o músculo estriado esquelético, ele forma principalmente os membros do nosso corpo, e a contração dele e o relaxamento é voluntária, você tem um controle sobre esses processos. E o último tipo de músculo é o músculo liso, que forma principalmente a traqueia, os intestinos, alguns órgãos como o fígado e o estômago, e ele também apresenta um processo de contração involuntária. E aqui, só a título de curiosidade, principalmente o músculo estriado esquelético, os músculos esqueléticos, eles se unem de forma direta ao osso para facilitar o processo de alavanca e assim ocorrer o movimento do corpo, ou eles vão estar inseridos no corpo por tecidos, por tendões, que é formado principalmente por tecido conjuntivo fibroso denso. E o outro tipo de tecido do nosso corpo é chamado de tecido nervoso. É um dos tecidos mais especializados do organismo e forma o sistema nervoso. É sensível a diferentes tipos de estímulos, dentro ou fora do organismo, sendo capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e eficiente a todo o corpo. Ou seja, o tecido nervoso ele vai formar principalmente o sistema nervoso central, o cérebro. Quais são as principais funções do tecido nervoso? A função do tecido nervoso é fazer as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo. Tudo vai acontecer de maneira muito rápida, e as células que formam o tecido nervoso são os neurônios, e é através dos neurônios o sistema nervoso recebe estímulos, decodifica as mensagens e vai elaborar uma resposta. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, o frio, que é um estímulo externo, é recebido pelos receptores da pele.
transmitido por neurônios sensitivos até o sistema nervoso central, que vão ter neurônios de interpretação que vão elaborar essa resposta e transmitir para neurônios motores, que vão processar, realizar essa resposta, ok? Então é recebido pelos receptores da pele, transmitido por neurônios sensitivos e interpretado no sistema nervoso central. Então aqui está a estrutura da célula que forma o tecido nervoso, e essa célula é chamada de neurônio. Os neurônios transmitem informações através de mediadores químicos, que são chamados de neurotransmissores, como glutamato, acetilcolina e assim por diante, e de impulsos elétricos. Então aqui, detalhando a estrutura do neurônio, temos essa região aqui, que é chamada de corpo celular. E é nessa região que se localizam o núcleo e as outras organelas intracelulares, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e também mitocôndrias. Temos o axônio, que é um prolongamento do corpo celular, geralmente único e de espessura constante. É envolvido por macroglias de dois tipos, oligodendrócitos, principalmente os neurônios do sistema nervoso central, e células de Schwann, principalmente os neurônios do sistema nervoso periférico. E essas células vão formar a chamada bainha de mielina, que vai encapar, vamos dizer assim, o axônio para aumentar a transmissão ou, vamos dizer assim, aumentar a transmissão dos impulsos elétricos, ok? Deixar a transmissão dos impulsos elétricos mais eficiente. Existem algumas doenças no qual ocorre a perda da bainha de mielina. Isso leva ao desenvolvimento de algumas doenças neurológicas, ok? E a última estrutura dessa célula, chamada neurônio, que forma o tecido nervoso, são os dendritos, que são esses prolongamentos mais curtos do corpo celular, com muitas ramificações que se afinam nas pontas. Esses dendritos é que vão se conectar com dendritos ou com o axônio de outros neurônios, para que ocorra a formação de uma conexão, uma camada, várias conexões de neurônio para que o impulso elétrico seja transmitido de maneira mais eficiente e rápida, ok? E tem a classificação de alguns neurônios. Nós teremos neurônios sensitivos, ou também chamados de neurônios aferentes. São neurônios que captam a informação do meio interno e externo do corpo e as conduzem, ou seja, para cima, em direção ao cérebro, ao sistema nervoso central. Lá no cérebro, esse sinal que acabou de chegar pelo neurônio sensitivo, ele vai ser levado até o neurônio de associação. A informação sensitiva trazida pelo neurônio aferente é processada ou interpretada por esses neurônios aqui, ó, neurônio de associação. E depois da resposta que for elaborada, vai ser enviada para os neurônios motores ou eferentes. Os nervos motores conduzem a informação que foi elaborada no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, em direção aos músculos e às glândulas do corpo, levando as informações do sistema nervoso central. Beleza? Então, aferente é sempre do sentido cérebro para a periferia, para os músculos, para as glândulas. Eferente, desculpa, então vamos de novo. Aferente é do sentido do meio interno, das glândulas, da periferia, do meio externo, em sentido ao cérebro, ao sistema nervoso central. Lá teremos o neurônio de associação que vai processar essa informação que foi levada até o sistema nervoso central pelo neurônio aferente ou sensitivo, e depois a resposta que foi elaborada vai ser direcionada para o neurônio motor ou eferente, que leva essa resposta elaborada no cérebro, no sistema nervoso central, em direção aos músculos, às glândulas do nosso corpo, em direção à periferia, ok?
Então, com isso nós terminamos a revisão da aula 2 e vamos para a próxima aula, a aula 3. Antes de eu iniciar a aula 3, eu só vou confirmar se está ocorrendo a gravação. Tá sim. Então vamos para a próxima aula, revisão da aula 3, no qual nós falamos sobre as divisões anatômicas e também sobre o sistema esquelético. Então, com relação à divisão do corpo humano, ele pode ser dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E aí, com relação à cabeça, ela pode se dividir em face e crânio, o tronco em pescoço, tórax e abdômen, e os membros teremos os membros superiores e inferiores. O membro superior é dividido em ombro, braço, antebraço e mão, e o membro inferior é dividido em quadril, coxa, perna e pé. Ok? Com relação à nomenclatura anatômica, é bom destacar alguns termos, como por exemplo, anterior, ventral ou frontal, que significa à frente, posterior ou dorsal, que é a parte de trás, inferior ou caudal, que é embaixo, superior ou cranial, acima, medial ou interno, que é próximo desse eixo sagital que corta o corpo em lado direito e esquerdo. Então, mais próximo do eixo sagital pode ser considerado uma região medial. Lateral ou externo é mais afastado desse eixo sagital. Proximal e distal, próximo ou afastado da raiz do membro, próximo ou afastado da origem do vaso. Então, proximal. Então, aqui nós temos a origem do membro. Proximal é próximo da raiz do membro e distal é mais afastado da origem do membro, ok? Superficial, profundo, mais perto ou afastado da superfície. Então, superficial é mais perto da superfície e profundo é mais afastado da superfície. Homolateral ou ipsilateral quer dizer do mesmo lado e contralateral, lado oposto. Outras posições anatômicas importantes a se destacar: posição supina ou decúbito dorsal, que é quando o corpo está deitado com a face voltada para cima, como eu estou destacando aqui com o cursor. Temos também decúbito lateral, quando o corpo está deitado de lado. Posição prona ou decúbito ventral, o corpo está deitado com a face voltada para baixo, voltada para o chão, como destacado aqui. Temos também a posição de ortóstase, que é a posição em pé, e também a posição de sedestação, que é a posição quando o indivíduo está sentado. Destacando agora os planos seccionais anatômicos, que são planos que cortam o corpo em determinadas direções. Vou destacar o plano sagital, que corta o corpo no sentido antero-posterior, ou seja, da frente para trás, e divide o corpo em direita e esquerda, determinando os lados direito e esquerdo. Também teremos o plano frontal, ou também conhecido como plano coronal, que corta o corpo lateralmente, da direita para a esquerda, ou vice-versa. Então, da direita para a esquerda, ou vice-versa, determinando ou dividindo o indivíduo em duas estruturas. Na estrutura anterior, que é a frente, ou posterior, que é atrás. E o último plano é o plano transversal, que corta o corpo transversalmente aqui na região do quadril, delimitando a porção superior ou cranial e a porção inferior ou caudal. Ok? Falando agora especificamente do sistema esquelético.
Ele é formado por 206 ossos, cartilagens e articulações e tem função de sustentação do organismo, proteção de órgãos nobres, principalmente os ossos que formam a caixa torácica, que vão proteger o coração, pulmão, vasos sanguíneos de grande porte, como por exemplo a artéria aorta, a veia cava. Também tem a função de formação de sistema de alavancas, armazenamento de minerais, principalmente o cálcio, e produção de células sanguíneas, que é produzida pela medula óssea, que vai dar origem ao tecido hematopoético. E esses 206 ossos, eles podem ser divididos em dois esqueletos, o esqueleto axial ou o esqueleto apendicular. O axial são todos os ossos que formam o eixo vertical do corpo, incluído crânio, face, a coluna vertebral e as costelas. E qual é a função do esqueleto axial? Principalmente de suporte e proteção. Com relação ao esqueleto apendicular, são todos os ossos que formam os membros inferiores e superiores, incluindo as clavículas, a escápula, os braços, punhos, ossos das mãos e dos quadris, pernas, tornozelos e pés. E tem função principalmente de suporte e, principalmente, locomoção. Ok? E só para lembrar que algumas estruturas dos ossos estão envolvidas com a produção de células sanguíneas, principalmente a medula óssea, que se encontra nos ossos longos, como por exemplo o fêmur. Com relação à composição dos ossos, os ossos é formado principalmente por duas matrizes. Uma matriz orgânica, que é formada principalmente por colágeno, e uma matriz inorgânica, formada principalmente por sais minerais. Quais sais minerais? Cálcio e fósforo. E a matriz inorgânica é responsável pela rigidez dos ossos. Já a matriz orgânica formada por colágeno vai dar um certo tipo de elasticidade, flexibilidade e resistência ao osso. Ok? Com relação às camadas do tecido ósseo, eu vou destacar as principais aqui. Começando com as extremidades dos ossos, que são chamadas, principalmente nos ossos longos, que são chamadas de epífises. A parte intermediária é chamada de diáfise. Essa camada mais externa do osso é chamada de periósteo. Embaixo do periósteo nós teremos uma camada mais interna chamada de endósteo. Principalmente nas epífases dos ossos nós teremos o tecido esponjoso, que quando as células que formam o tecido ósseo elas estão mais separadas e menos unidas, formam esse tecido chamado de tecido esponjoso. Já o tecido compacto ele está localizado mais na região intermediária do osso, na diáfase. A camada mais interna do osso, principalmente dos ossos longos, é chamada de medula óssea. E temos dois tipos de medula óssea. Medula óssea vermelha, que é a principal responsável pela produção das células que formam o tecido hematopoético, ou seja, as células que formam o sangue. E também temos a medula óssea amarela. E além disso, teremos esses canais de Havers, que fazem uma comunicação da parte mais externa do osso, da camada do periósteo, com a parte mais interna do osso, como por exemplo a medula óssea. Lembrando também que as células que formam o tecido ósseo são 4 tipos, mas eu vou destacar principalmente 3. Temos a célula osteoprogenitora, que vai se diferenciar e dar origem a uma célula chamada de osteoblasto. O osteoblasto ele faz principalmente a absorção de cálcio para auxiliar no processo da formação de um novo osso. Nós também teremos o osteócito, que também auxilia nesse processo da formação de um novo osso. E a última célula que forma o tecido ósseo é chamado de osteoclasto. Ela vai fazer um processo de
remoção de osso desgastado, de osso velho, um processo de reabsorção de cálcio. Então aqui temos um osteoclasto fazendo a remoção de uma parte do tecido que pode estar lesionada ou até mesmo envelhecida. Posteriormente teremos a ação dos osteoblastos, que irão fazer a formação dessa nova camada, desse novo osso. Ok? Então as principais células do tecido ósseo são célula osteoprogenitora, que vai dar origem ao osteoblasto, o osteoblasto, que faz formação do novo tecido ósseo, um processo de absorção de cálcio, e o osteoclasto, que faz um processo de remodelação do osso. Remove o osso, o tecido ósseo lesionado ou envelhecido para que ocorra a formação de um novo tecido. O osteoclasto ele faz principalmente reabsorção de cálcio. Com relação à classificação dos ossos, os ossos eles podem ser classificados de acordo com a espessura, largura e comprimento. Então temos principalmente ossos longos, como por exemplo o fêmur. Também teremos ossos curtos, no qual o comprimento é praticamente igual à largura, e os principais representantes são os carpos da mão ou os tarsos que formam o pé. Também teremos ossos chatos, no qual eles são muito finos e o comprimento e a largura predominam sobre a espessura. Os principais representantes, ossos da escápula e do crânio. Temos ossos alongados, que eles são longos, porém achatados e não apresentam canal central, como por exemplo os ossos que formam a caixa torácica, principalmente as costelas. Temos ossos pneumáticos, que são ossos ocos, com cavidades cheias de ar, e o principal representante é esse osso que está na cavidade, próximo da cavidade nasal, que é chamado de esfenoide. Outra classe são de ossos irregulares, que apresentam formas complexas, e os principais ossos representantes dessa classe são as vértebras, que formam a coluna vertebral, e temos os ossos sesamoides, que estão no interior de alguns tendões, em que há considerável fricção, tensão e estresse físico. O principal representante é um osso que está próximo da articulação do joelho, é a patela, ok? Destacando aqui a coluna vertebral, que ela é formada por 33 vértebras. Qual é a função da coluna vertebral? Dar sustentação, equilíbrio e mobilidade ao corpo, além de proteger a medula espinhal, que está no interior da coluna vertebral, ok? A coluna vertebral formada por 33 vértebras, sendo que 7 formam a região cervical, 12 formam a região torácica, 5 a região lombar, 5 formam a região sacral, que é formada pelo osso sacro, e 4 formam a região coxígea, que é formada principalmente pelo osso cox, ok? Já com relação à caixa torácica, que tem função principalmente de proteção de alguns órgãos nobres do nosso corpo, como por exemplo coração, grandes vasos sanguíneos como a artéria aorta, a veia cava, os pulmões e assim por diante. E também auxiliam no processo de mobilidade, de processo de respiração, né? Ela é formada principalmente pelo externo, que é esse osso que está na região central do nosso peito. Esse osso ele se divide em manúbrio, que é essa região mais superior, o corpo, que é a região intermediária, e o processo xifoide, que é a região mais inferior. E é formado por 12 costelas, ok? Sendo que da primeira a sétimo par de costela são consideradas costelas verdadeiras, que estão diretamente ligadas com o osso externo. Da oitava à décima, ou seja, são 3, são as costelas falsas. E nós temos 2 pares,
que é o 11º e o 12º pares, que são consideradas costelas flutuantes, que não têm contato com o osso externo. Ok? Com isso, nós terminamos a revisão da terceira aula e vamos para a revisão da quarta aula sobre sistema articular. Então, nós vamos falar especificamente sobre articulações. O que são articulações? É a união funcional entre dois ou mais ossos do esqueleto. E as articulações elas podem permitir nenhum movimento, algum movimento ou diversos movimentos. Então, a articulação é a união de um osso com um outro osso, ok? A principal função das articulações é realizar ou auxiliar o processo de movimentação e ação do corpo. Sem o sistema articular, o esqueleto permaneceria rígido e imóvel. E como eu disse, nós temos diversas articulações. Algumas são móveis, algumas são semimóveis, realizam alguns tipos de movimentos, mas não todos, e outras não realizam nenhum tipo de movimento e são consideradas imóveis. Começando com as articulações imóveis, que também são chamadas de articulações fibrosas ou sinatrosas. Então, elas não realizam nenhum tipo de movimento, ok? E as principais representantes desse tipo de articulações são as articulações que ligam os ossos do crânio, são chamados de suturas, articulações que ligam a tíbio-fíbula e a rádio ulnar, esses ossos que formam principalmente os membros superiores, são chamados de sindesmose, e as articulações que ligam os dentes aos ossos que formam a mandíbula e tudo mais, que são chamadas de gonfose. Okay? O segundo tipo de articulação que nós temos são articulações cartilaginosas ou anfiartrosa. Elas são consideradas articulações semimóveis, permitem alguns tipos de movimento, principalmente absorção de impacto. Okay? Quais são os exemplos as principais representantes de articulações cartilaginosas ou anfiartrosas? Temos as articulações sincondroses, que são articulações de cartilagem hialina, que ligam as costelas à parte do externo, ok? Como está representado aqui na imagem. E também temos as sínfises, que são as articulações que estão entre as vértebras que formam a coluna vertebral. Entre os ossos há um disco fibrocartilaginoso. Esse disco, por serem compressíveis, permitem que a sínfise absorva impactos. Principais representantes da sínfise: intervertebrais, sacrais e púbica. Okay? Então, qual o principal movimento realizado pelas articulações cartilaginosas ou anfiartrosas? Está relacionado principalmente com a absorção de impacto. Ok? E as cartilagens sincondroses auxiliam os movimentos dos pulmões durante os atos de inspiração e expiração, no processo de expansão da caixa torácica. E o último tipo de articulação são chamadas de articulações sinoviais ou diartroses. Elas são formadas por cápsulas sinoviais que vão produzir um líquido sinovial que terá a função de lubrificar a articulação, ok? E esse tipo de articulação ele é móvel, realiza diversos tipos de movimento. Então esse tipo de articulação é formada por uma cápsula articular, ou seja, por essa estrutura. Então aqui na ligação dos ossos, eles vão estar ligados completamente. O osso, a parte mais... Aqui a parte mais superior da epífise, nós teremos uma membrana de cartilagem.
Posteriormente, aqui na região lateral, nós teremos a membrana sinovial, que é a membrana responsável por produzir esse líquido sinovial, que fica entre a articulação, tendo um papel de lubrificar a articulação, diminuindo rigidez e facilitando os movimentos, ok? Aqui nós temos três tipos ou três principais representantes de articulações sinoviais ou de artroses. Monoaxial, que são as articulações do cotovelo, interfalangianas, que formam os nossos dedos, e radioulnar. Biaxial, principalmente as articulações do punho e do polegar, que realiza mais movimentos do que a monoaxial, e a articulação que realiza todos os movimentos, que são chamadas de articulações triaxial, que são as articulações do ombro e também do quadril, ok? Bom, eu vou parar aqui por enquanto e o vídeo vai ser dividido em diversas partes. Essa foi a primeira parte, então a gente vai iniciar a parte 2 a partir da aula 5, revisão da aula 5, ok? Então, pessoal, até a parte 2 que vai iniciar daqui a pouco, que eu vou iniciar a gravação daqui a pouco. Então é isso, até mais!